só iniciar para gravar aqui, e aí pronto, começou. Ó, parte diagnóstica, parte 1, certo? Só prestem atenção, certo? Essa primeira é bem simples, algumas são um pouco mais complexazinhas, mas algumas são simples. Ó, uma missão tripulada ao planeta Marte é ainda um desafio científico e tecnológico, a começar pelas grandes distâncias a serem superadas. A distância da Terra a Marte, medida em uma determinada hora e dia do dia, é aproximadamente igual a 204.926.000 quilômetros. Qual a forma correta de escrever em quilômetros essa distância de sistema decimal? Ora, vamos lá. Primeira parte, aproximadamente 204 milhões, certo? Então, vamos lá. 204 milhões, certo? Ponto. 926 mil. 926 mil. E como não tem mais nenhum número, se é 1000, eu completo com os 3 zeros. Ah, professor, se fosse 926.534, aí você botava, completava, 534. Mas aqui, como não tem, a única coisa que eu quero é que vocês representem o número que eu acabei de ler para vocês no sistema decimal. Está aqui ele, 204.926.000 quilômetros. Então, a alternativa correta é o item D, certo? Acho que é uma questão extremamente simples. Das que eu vi, talvez a mais simples que tem, certo? A partir da segunda, já tenham cuidado que agora começa a aparecer alguns cálculozinhos, certo? Segunda questão. Cícero viaja 3 vezes por mês de Fortaleza à cidade de Jardim. Presta atenção, ele vai 3 vezes em viagens de ida e volta, certo? Ou seja, 3 vezes ele vai de Fortaleza para Jardim, indo e voltando. Para isso, costuma percorrer de ônibus a distância de 551 quilômetros. Primeiro ele vai de Fortaleza para Juazeiro, que dá 251 quilômetros. Depois ele pega uma van de Juazeiro para Jardim, um percurso de 48 quilômetros. Ou seja, ele vai de Fortaleza para Juazeiro e depois de Juazeiro para Jardim. De Fortaleza para Juazeiro são 551 quilômetros. E de Juazeiro para Jardim são 48 quilômetros, certo? Isso só o percurso de ida. Ele vai e volta 3 vezes, certo? Qual a distância em quilômetros, qual a distância total em quilômetros que Cícero percorre por mês nessas viagens de ida e volta? Ora, então vamos lá. Primeiro vamos saber qual é a distância de Fortaleza para Jardim. Se é 551 quilômetros para Juazeiro e de Juazeiro para Jardim é 48, basta eu somar os dois, né? Então vamos lá. 551 mais 48. 1 mais 8, 9. 5 mais 4, 9. E desce o 5. O que é esse 599? É a distância de Fortaleza a Jardim. Isso de ida. Eu estou dizendo que a viagem é de ida e volta. Então, eu multiplico por 2 para saber qual é a distância em quilômetros na ida e na volta. Certo? 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 2 vezes 9, 18. Mais 1, 19. Sobe 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Professor, a resposta é essa? 1198? Seria o item A. Ainda não. Por quê? Isso aqui é a distância de ida e volta. Mas eu disse que ele vai... Quantas vezes por mês ele faz? Ó, na primeira linha. Ele faz esse percurso quantas vezes? 3 vezes. Então, isso aqui eu ainda preciso multiplicar por 3. 98, né? Vezes 3, certo? Ainda é necessário multiplicar por 3. 3 vezes 8, 24, desce o 4, sobe o 2. 3 vezes 9, 27, mais 2, 29. Desce o 9, sobe o 2. 3 vezes 1, 3, mais 2,
5. E 3 vezes 1, 3. Ou seja, a distância que ele percorre por mês, indo e voltando 3 vezes de Fortaleza a Jardim, ficou justamente 3.594. A alternativa correta é o item... fazer a setinha porque não está dando para eu marcar, porque está mesmo no tracinho, certo? Mas a alternativa correta é o item E, ó. E aqui é o item D. Até o momento, tá tranquilo, né, pessoal? Posso seguir adiante? Turma? Pode, professor. Pronto, tranquilo, certo? Vamos aqui para a terceira. Ó, Isaac, por engano, digitou 101 milhões, 110.011 ao preencher uma planilha. A quantidade correta seria 101 milhões, 11.110. Qual a diferença entre a quantidade digitada e a quantidade correta? Ora, vamos lá. Primeiro, quantidade digitada, qual foi? Está aqui ela. Vou só colocar aqui primeiro. 101 milhões, 110.011. Eu quero a diferença dela em relação à correta. Qual é a correta? 101 milhões. Vamos lá. 101 milhões. 11 mil. Se é 11, eu boto 0 na centena e coloco 11 na dezena e na unidade. Certo? 110. Ó. 110. Então, vamos lá. Vamos fazer a subtração. Certo? 1 menos 0 dá porque é maior, né? 1 menos 0... E 1 menos 0, 1, né? Aqui desce 1. 1 menos 1, 0. Professor, 0 menos 1. Dá para eu fazer? Não, porque ele é menor. Aí é aquela regra de você pedir emprestado ao da frente. Mas o da frente, ele também é menor. Então, você vai pedir emprestado ao outro da frente, certo? Então, vamos lá. 0. Aí, boto 1 aqui. Aí, agora eu posso pedir emprestado. Corto 10, vira 9. E aqui é o 10 agora. Então, 10 menos 1, 9. Está o ponto do mil, certo? 9 menos 1, 8. Agora, professor, 0 menos 1. Dá para diminuir? Não dá porque é menor. Então, você pede emprestado novamente ao da frente. 0 e 10. 10 menos 1, 9. E agora você completa. 0 menos 0, 0. Ó. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. E 1 menos 1, 0. Ou seja, o número que sobrou foi justamente esse daqui, ó. Que número é esse, professor? 98.901. A alternativa correta é o item E, certo? Então, observe que essa terceira questão, que é mais complicadozinho, é justamente fazer essa conta, que é tudo 0 e 1, então tem que ter um cuidadozinho meio grande, certo? Quarta questão. Essa quarta questão é uma questão muito boa. Uma questão de nível que eu considero até do nível mais ou menos difícil, certo? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda limitar o tempo máximo de tela e jogos de videogame, a galera que gosta de videogame, ó, a 3 horas por dia para adolescente com idade entre 11 e 18 anos. Ou seja, se você tem 11 anos até 18 anos, ele recomenda que você jogue 3 horas por dia. Este tempo máximo, se usado todos os dias, representa dos 11 aos 18 anos um total de horas equivalente a... Professor, como assim? O que é que ele quer que você faça? Ele vai supor que você está jogando, até para ter uma noção de como é o tempo, vamos dizer assim, perdido, certo? Se você jogar videogame 3 horas por dia, todo dia, vamos dizer assim, de domingo a domingo, dos 11 aos 18 anos, ele quer saber em anos, certo? Quanto tempo, se juntar tudo, vai valer quanto? Professor, como é que eu vou saber disso? Ora, se é 3 horas por dia, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos saber em um ano, quantas horas equivale 3 horas por dia? Ora, um ano são 365 dias.
Se eu jogar 3 horas por dia, vai dar quantas horas por ano, certo? 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 6, 18. Mais 1, 19. Sobe 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. O que é esse 1095, professor? Esse 1095 é a quantidade de horas por dia que você está jogando em um ano. Só que não é um ano. Eu estou dizendo de 11 até 18. Professor, de 11 até 18, são quantos anos? Ó, vamos contar aqui. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso dá 8 anos. Então, de 11 até 18, ó, vamos ver aqui, eu vou pegar esse 1095 e vou multiplicar por 8. 8 vezes 5, 40. Certo? 8 vezes 9, certo? 72, mais 4, 76. Sobe o 7. 8 vezes 0, 0, desce o 7. E 8 vezes 1, 8. Professor, o que é esse 8.760? Esse 8.760 é a quantidade de horas que você vai jogar durante todos esses 8 anos, se você jogou 3 horas por dia. Professor, mas ele quer saber esse tempo, não é em hora. Ele quer saber esse tempo em anos. Então, vamos fazer o seguinte. Um ano, vamos saber quantas horas corresponde justamente a um ano. Um ano não são 365 dias? Um dia não tem 24 horas? Então, vamos saber quantas horas, só para a gente ter uma noção, para saber quantos anos vai dar. 4 vezes 5, 20. Sobe o 2. 4 vezes 6, 24, mais 2, 26, sobe o 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. 2 vezes 5, 10, desce o 0, sobe o 1. 2 vezes 6, 8, mais 1, 9. E 2 vezes 3, 6. Ó. Desce o 0. Desce o 6 mais 0, 6. 4. Deixa eu ver aqui. Acho que essa continha tem alguma coisinha errada. Espera aí. Deixa eu refazer essa continha final aqui. Tá alguma coisinha. Deixa eu ver aqui. Espera aí, então. Deixa eu refazer só essa continha final aqui. Vamos refazer aqui. Ó, a conta é o seguinte. A conta é 365, né, que são a quantidade de dias por ano, vezes 24. Então, vamos lá. 4 vezes 5, 20. Desce o 0, sobe o 2. 4 vezes 6, 24. Mais 2, 26. Certo? Desce o 6, sobe o 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Então, aqui fica 1.460. Certo? Agora vamos para o 2. 2 vezes 5, 10. Desce o 0. Pronto, aqui, ó. E sobe o 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Desce o 3, sobe o 1. E 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Agora está correto. Ó. Desce o 0. 6 mais 0, 6. 4 mais 3, 7. E 1 mais 7, 8. Professor, o que é isso aqui? Isso aqui é a quantidade de horas que existe em um ano. Ora, professor, se aqui deu justamente a mesma quantidade, então significa que isso aqui equivale justamente a um ano. Alternativa correta, item A. Ou seja, só para você ter uma ideia, se você ficar jogando videogame, essa posição hipotética, certo? 3 horas por dia, de 11 até os 18 anos, jogando essas 3 horas todo dia, é como se você passasse um ano da sua vida, desses 11 até o 18, só jogando videogame, tá entendendo? Ou a gente pode pegar o videogame, a gente pode considerar qualquer outra atividade que você faça, levando em conta 3 horas por dia, fazendo todo dia, certo? Essa questão é uma questão que eu considero um nível um pouco alto, certo? O nível é bem mais alto do que as anteriores, certo? Então tem que ter um cuidadozinho nessa questão, certo? Mas seguindo adiante, para a gente tentar fazer o máximo possível de questões. Ó.
Vamos aqui agora para... Cadê a caneta? Para a quinta questão. Certo? A quinta questão não é tão difícil, não. Só tem alguns cuidadozinhos. Fernando, dono de um restaurante, foi ao mercado comprar feijão, vendido em pacotes de 1 quilograma. Na compra, ele gastou todo o dinheiro que levou. Se Fernando levou ao mercado, presta atenção, ele está dizendo que levou mais de 110 e levou menos de 120. Ou seja, está aqui o X, ele levou mais de 110, ou seja, a partir de 111, e ele levou menos de 120, ou seja, ele levou até o 119, o 120 não entra, e nem o 110, porque ele disse que foi mais que 110 e menos que 120. E o preço de cada pacote de feijão é R$6, certo? O preço é R$6. Qual foi o valor da compra? Ou seja, quanto foi que ele gastou? Professor, como é que eu vou saber? Se é R$6, vamos partir do suposto assim, ó. Vamos pegar um número fácil de multiplicar. Se ele tiver trago 10, 6 vezes 10, 60. Então, ainda está longe, certo? Vamos botar um outro número fácil. Vamos multiplicar por 20. Vamos supor que ele levou 20 pacotes. 6 vezes 20 já fica 120. Ó, já chegou um valor bem próximo. Mas, professor, 120 pode ser? Não, porque eu disse que ele levou menos que 120. Ora, se o 20 chegou bem pertinho, então o valor vai ser justamente 19 quilos. Ou seja, se foi 19 quilos a R$6, 6 vezes 19, 54, desce o 4 sobre o 5, 6 vezes 1, 6, 6 mais 5, 11. Então, o valor que ele levou foi justamente R$114. Professor, o 20 passou. Se eu tivesse considerado 18, vamos ver aqui, ó, se fosse 18, tivesse levado 18 pacotes, vezes 6, 6 vezes 8, 48, desce o 8, sobe o 4, 6 vezes 1, 6, mais 4, 10, ó, 108. Também não ia poder ser, porque tem que ser maior que 110 e menor que 120. Então, esse 108 também não poderia ser. Então, o valor correto é que ele comprou 19 quilos, totalizando o valor de quanto? R$114. A alternativa correta, item C. Então, essa questão não é tão difícil, mas tem que ter um cuidadozinho nesse tipo de questão também, certo? Sexta questão, para a gente finalizar essa primeira parte da aula, certo? Talvez já dá para fazer 6, talvez mais 6, dá para fazer talvez umas 12, umas 11, vamos ver aqui. Nessa temporada, longe da escola, David tem mantido uma rotina de estudos, realizando atividade no estudo domiciliar durante 1/6 do dia, certo? Ou seja, durante 1/6 do dia, ele destina a atividade domiciliar. No entanto, ainda gasta cerca de um quarto do restante do dia nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram e por aí vai, certo? Que fração total do dia David ocupa com essas duas atividades? Ou seja, se eu somar estudo mais rede social, ele quer saber qual é a fração que corresponde. Ora, é só eu somar 1/6 mais 1/4. Dúvida que eu faço, professor, vou somar frações de denominadores diferentes. Como é que eu faço? Você tem que tirar aquele negócio que a gente chama de MMC para ver o mínimo múltiplo comum desses dois. Então, vai ficar o quê? MMC de 6 e 4, que é o MMC. São divisões sucessivas, onde você vai dividir pelos números primos. 2, 3, 5 e por aí vai, certo? Se eu pegar o 2, vai dar para eu dividir algum desses números, o 6 ou o 4? Vai. Então, 6 dividido para 2, 3. 4 dividido para 2, 2. Se eu botar o 2 de novo, vai dar para dividir algum deles dois? Vai. 3 dividido para 2, professor, não vai dar para dividir, então eu só repito 3. E 2 dividido para 2, 1. Para finalizar, o 3 falta só dividir por 3 novamente. Pronto. Os dois viraram 1. Se os dois viraram 1, quem vai ser meu MMC? Basta você multiplicar os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 6 e 4 será o 12. Professor, o que é que eu faço com esse MMC? Preste bem atenção. Você vai dividir pelo denominador e do resultado multiplico pelo numerador. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 1, 3. Certo? E agora, para terminar, professor, 3 mais 2, 5. Então, a fração que ficou foi justamente 5 sobre 12. A alternativa correta, no caso, é o item de escola. Certo? Então, observe que essa questão não é difícil. Você só tem que lembrar soma de frações, no caso, com denominadores diferentes, certo? Deu para fazer até a sexta. A gente ainda tem, 8h30, tem ainda, vamos ficar ainda aqui uns 10 a 15 minutinhos. Dá para fazer talvez mais umas 4 questõezinhas. Tentar fazer pelo menos até a 10 nessa aula de hoje. Eu sei, pessoal, que essa aula é mais cansativa, sim, resolvendo muita questão. Mas é uma coisa que a gente vai ter que passar por essa semana, certo? Somente essa semanazinha. Vamos tentar resolver o máximo de questões possíveis. Vamos lá. David usa 1/6, é bem parecida a questão. David usa 1/6 do seu dia para realizar as atividades de estudo domiciliar, ou seja, estudo em casa. Enquanto Roger, seu colega, dedica o tempo 3/2 vezes maior que essa atividade. Qual o tempo por dia em horas? Cuidado com isso aqui, Em horas, Roger utiliza para o estudo domiciliar. Ora, professor, David, ele utiliza 1/6. Eu estou dizendo que Roger utiliza 3/2 vezes maior. Professor, o que é que eu vou fazer? Se eu dissesse assim, 2 vezes maior, você ia pegar a fração e ia multiplicar por 2. Mas não é 2, professor, é uma fração. Faz a mesma coisa, pega a fração e multiplica pelo 3/6. Então vai ficar 3/2 vezes 1/6. Como é que eu multiplico fração, professor? Multiplica numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 6, 12. Certo? Aí uma observação. Professor, essa fração, ela está na forma irredutível? Não. O que é a forma irredutível? Tem algum número que depois de dividir ao mesmo tempo em cima e embaixo? Tem. Divido por 3. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Então, o que é isso daqui? Professor, não bateu a resposta. Esse 1/4 é a quantidade de horas por dia que Roger fica. Só que a resposta ela está em hora. Ora, um dia tem quantas horas? 24. Então, basta eu multiplicar por 24. 1 vezes 24, 24 dividido por 4. 24 dividido por 4, a resposta ficou justamente 6 horas. Então, observe que algumas dessas questões elas não são difíceis. O que você tem que ter cuidado é justamente no algebrismo dos cálculos para resolver. Certo? Mas observe que ela não chega a ser tão difícil essa questão, não. Certo? Essa oitava, eu considero ela uma questãozinha um pouco complicada. Certo? Por isso tem que prestar bem atenção. Eu não acho ela fácil, não. Certo? Segundo dados da FUNSEMI, o que é FUNSEMI? É aquele órgão que relaciona a parte de chuva, que estuda a parte de chuva, de quantidade de água, certo? O açude de Oroz armazenava no fim de janeiro de 2020 cerca de 95.640.000 metros cúbicos de água. Ou seja, aproximadamente 1/20 da sua capacidade total. Certo? A sua capacidade total ficou 1/20. Quantos metros de cúbicos de água, portanto, o açude teria que receber para atingir 1/4 da sua capacidade? Ora, professor, se ele tem 1/20, certo? E eu quero saber quanto equivale 1/4 disso, bastaria eu multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5/20. Se eu simplificar por 5,
fica justamente 1/4. Então, basta eu pegar isso aqui, que corresponde a 1/20, e eu devo multiplicar, então, por quem? Por 5. Então, vamos fazer essa conta. Cuidado que essa conta aqui ela é um pouco complexa, porque o número é grande. 95.640.000 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. E 5 vezes 0, 0. Certo? 5 vezes 0, 0 novamente. 5 vezes 4, 20. Desce o 0 e sobe o 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32, certo? Desce o 2, sobe o 3. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28. Desce o 8 e sobe o 2. Para finalizar, 5 vezes 9, 45, mais 2, 47. Então, para chegar num quarto, que basta eu multiplicar por 5, a quantidade de águas que deveria ter era o quê? 478.200.000, certo? Então, agora, professor, chegando agora, o que é que eu vou fazer? Presta atenção, vamos passar aqui para a nona, certo? Essa nona questão, ela não é uma questão difícil, não, certo? Você só tem que ter um cuidadozinho. Ela é uma questão relativamente fácil, certo? O que é que eu estou pedindo nessa questão? Ó, o comércio eletrônico, que inclui compras pela internet, tem se expandido ano após ano. Principalmente agora com essa pandemia, aí é que a venda de comércio eletrônico foi muito, né? A tabela abaixo registra o volume de compras no comércio eletrônico por minuto em 3 anos seguidos, certo? Ou seja, aqui é a quantidade que foi gasta em dólares por minuto, viu? Não é no ano todo, não, certo? Em 2017, foi gasto isso aqui. Em 2018, foi gasto esse valor. Em 2019, foi gasto esse outro valor, certo? Ou seja, de 2017 a 2019, o aumento do volume de compras pela internet por minuto foi igual a hora. Basta eu somar, no caso, esses 3 valores, certo? Então, vai ficar quem? Vamos somar. 751.522 mais 862.823. Observe que você tenha cuidado, você colocando sempre número abaixo de número, certo? 996.956. Então, vamos somar para a gente ver quanto foi o volume desses 3 anos, certo? 3 mais 2, 5. 5 mais 6, 11. Desce 1 e sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Desce o 0 e sobe 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 9, 23. Desce o 3 e sobe o 2. Certo? 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 6, 11. Desce 1, sobe 1. Então, cuidado que é muito númerozinho para somar. 1 mais 5, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 9, 21. Desce o 2, sobe 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 8, 16. Para finalizar, 16 mais 9, 26. Então, ficou o quê? 2.621.301 dólares. A alternativa correta é o item escolhe. Professor, Oi. você não colocou 21, o senhor colocou 12, aí colocou 2 sobre 1. Ah, aqui, né? Tá Isso, certo. Na verdade, é o 1 e sobe o 2, né? sobre Pronto. 2. É, Tá certo, tá certo. Obrigado pela observação, porque é tanto número que às vezes a gente se embaralha mesmo, certo? tá certo. Mas quem é que falou? Quem foi que falou? O Lúcio. Lúcio, né? Obrigado, Lúcio. Ótima observação, Nada. certo? Então, vamos seguir aqui, 8h38. Dá para fazer pelo menos mais uma questão, certo? Para a gente encerrar nas 10, a gente encerra aqui, porque hoje está cansativo para vocês. Ó, questão 10ª, preste bem atenção. Vou fazer até devagarzinho essa questão, porque eu vou fazer a chamada de vocês ainda. O cientista
usam modelos matemáticos para estudar como uma doença causada por vírus, que é justamente essa pandemia que a gente está passando, coisa horrível, certo? E que, aproveitando, continue se cuidando, o momento ainda é muito tenso, viu, pessoal? Cuidado, cuidado, cuidado. Causado por um vírus se espalha em uma população, usando dados sobre contágio, certo? Em um modelo bastante simples, suponhamos que o número de pessoas contagiadas, ele dobra a cada 5 dias. Ou seja, se eu tenho 2 contagiados, depois de 5 dias, eu passo a ter 4. Depois de mais 5 dias, o que era 4 passa a ser 8. Com mais 5 dias, o que é 8 passa a ser 16. Isso é uma doença contagiosa por um vírus. Ela cresce, que a gente diz, em forma exponencial. Por isso que torna essa catástrofe que a gente está vivendo hoje. Certo? Sendo assim, considere que em um determinado dia tem 512 contagiados. Certo? Presta atenção. Tem 512. Eu quero saber quantos contagiados vão ter após 20 dias. Como é que eu sei, professor? Eu estou dizendo que a cada 5 dias eles dobram. Eu quero saber se começou com 512. Depois de 20 dias vai ser quanto? Então vamos lá. Tem 512. Depois de 5 dias vai dobrar. Certo? O que era 512 multiplicado por 2 fica 1024. Basta eu dobrar o número. Certo? Depois, com mais 5 dias, dobra de novo. O que era 1024, dobrando, fica 2048. Basta multiplicar por 2, certo? Depois, com mais 5 dias de novo, o que era 2048, certo? Eu dobro de novo. Vai ficar o quê? 4096. Nessa brincadeira já vai quantos dias? 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Para fechar os 20 dias, tem mais 5, ó. Então, 4.096, eu dobro de novo. Ficou 8.192. Aqui, ó, 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Aqui totaliza justamente os 20 dias que eu quero saber, depois de 20 dias, quantos contagiados eles ficam. Então, aqui ficou 8.192. Item correto é o item D de dado. Só 8h40 dá tempo de fazer pelo menos mais uma questãozinha, certo? A gente para aqui na 11, certo? Presta atenção que essa questão 11 ela é um pouco complexazinha, que ela envolve porcentagem. Aí observe se alguém tem dúvida em porcentagem, como é que eu gosto de resolver, certo? Eu costumo resolver porcentagem só por regra de 3. Como assim, professor? De agosto a novembro de 2019, o preço da carne bovina, eu estou dizendo que ela aumentou 50%. Em agosto era um preço, quando chegou em novembro, ela aumentou 50%. De novembro a dezembro, o valor diminuiu 35% em média. Portanto, se 1 quilo de carne custava R$ 20 em agosto, quanto ele passou a custar em dezembro? Antes de dezembro, vamos ver quanto ela passou a custar em novembro. Então, de agosto para novembro, aumentou quanto? 50%. Então, se era 20, vamos ver primeiro quanto corresponde a esse 50%. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Regra de 3, 20 equivale a 100%, que é o preço total, preço inicial. O valor que eu quero saber, que é justamente o 50%, para saber quanto é que vale. Então, regrinha de 3, produto dos meios pelos extremos. X vezes 100, 100x, só multiplicar em cruz, certo? 20 vezes 50 fica 1.000. Esse 100 que ele está multiplicando tem que passar dividindo. 1.000 dividido para 100 fica 10. Professor, o que é esse 10? Esse 10 é o valor que aumentou de agosto para novembro. Se era R$ 20, e eu acabei de calcular que ele aumentou 10, 20 mais 10, 30. Ou seja, em agosto era 20. Quando chegou em novembro, ele passou a estar custando 30. Mas eu não quero o valor em novembro, eu quero o valor em dezembro. Aí eu disse que de novembro para dezembro, houve uma diminuição de 35%. Você faz outra regra de 3, ó.
Em novembro, o valor inicial já estava custando 30. Então, aqui é 100%, certo? Se diminuiu 35%, novamente, aqui é o X. Produto dos meios pelos extremos. X vezes 100, 100x. 30 vezes 35, fazendo essa continha que eu já fiz aqui para facilitar, ficou 1.050. Ora, professor, fazendo essa divisão, 1.050 dividido por 100, um zero com zero, 105 dividido para 10, fica 10,5. 10,50, R$10,50. Professor, o que é esse R$10,50? Isso aqui é a quantidade que diminuiu, certo? Ou seja, se ele era R$30 e ele diminuiu R$10,50, o seu valor final ficou R$19,50. Professor, o senhor considera essa questão uma questão o quê? Fácil, médio, difícil? Eu considero uma questão difícil, porque ele envolve tanto aumento, como também redução, como diminuição da parte de porcentagem. Então, essa questão 11, eu considero ela uma questão difícil, certo? Então, pessoal, nessa aula de hoje, deu para a gente resolver até a questão 11, certo? Eu vou parar por aqui, eu vou parar a gravação, certo? Essa gravação eu vou disponibilizar no canal do YouTube e vou colocar no grupo de vocês. Por quê? Vai servir tanto para quem assistiu, certo? Assistiu